Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Esse é o Salmo 59, o começo do Salmo 59, e eu vou falar para você uma só coisa que Deus não pode te livrar, tá bom? Então fica com a gente, esse é só o começo do Salmo 59, a gente vai continuar e hoje a oração vai ser forte, especial, a palavra antes da oração também vai ser. Então prepare o seu coração, estamos começando um salmo e uma oração. Seja muito bem-vindo, uma alegria estar aqui com você compartilhando aquilo que Deus tem me dado, as inspirações e podendo orar por você, orar pela sua família, orar pela sua vida, pelos seus caminhos. E nós não fazemos isso por algum tipo de dinheiro, para que a gente possa ganhar algo com isso, para que nós venhamos ser de alguma forma recompensados, remunerados. Essa que é a palavra que eu estava querendo falar. Não é. Fazemos isso porque queremos compartilhar. De graça recebestes, de graça dai. Então, por isso que nós estamos dando para você o melhor que Deus tem dado para nós, tá bom? O que eu te peço é que você deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe com outras pessoas. Por quê? Porque isso gera engajamento e a palavra de Deus vai alcançar mais pessoas. E como um cristão, sabendo que você também é uma pessoa de Deus, do Altíssimo, essa é a sua vontade, que o reino de Deus cresça e que a vontade do Pai seja estabelecida na nossa vida. Amém? Então, vamos agora continuar o Salmo 59. Prepara o seu coração, porque é forte, tá, gente? E atenção que daqui a pouquinho a gente vai deixar aí um comentário, como sempre, fortalecendo a nossa fé. Diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Tudo isso Deus pode nos livrar. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Deus, ele é um Deus grande, grande em livramento, e ele pode nos livrar de tudo isso aqui, dos nossos inimigos, daqueles que se levantam contra mim, daqueles que praticam iniquidade, dos homens sanguinários. Deus pode nos livrar daqueles que fazem ciladas para a nossa alma. Você sabe que tem ciladas que é para a nossa alma, para a gente perder a salvação, a esperança em Cristo do céu. Existem pessoas que se ajuntam, pessoas que são fortes para nos derrubar, pessoas que elas correm e se preparam para querer o mal contra a gente. E Deus, ele nos livra, ele tem o poder de se antecipar na nossa vida e nos livrar de tudo isso. E que isso aconteça em nome de Jesus na sua vida. Mas existe uma coisa que Deus não pode livrar você. Sabe do quê? Se o que você está passando é por coisas que você mesmo está plantando. Por isso que ele fala aqui no Salmo. Olha o que ele fala no versículo 3. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Então, Davi estava sendo muito claro aqui, que tudo que estava acontecendo não era porque ele estava provocando aquela situação. Então, existem situações que a gente sofre, que a gente passa por problemas, porque foi a gente que foi atrás. Como o pessoal antigo da roça fala, né? A gente que caçou. Se é você que está caçando problema, como que você vai ficar caçando problema e pedindo para Deus te livrar desses problemas?
Você, na hora de tomar as decisões, não está consultando a vontade de Deus, a direção de Deus, e está fazendo aquilo que você quer, do seu jeito, da sua cabeça, e aí você vai trazendo problemas para a sua vida. Então, esses problemas, eles estão sendo provocados por transgressão e, às vezes, por pecado. Esses tipos de problema, você vai colher, porque a semeadura, como que eu posso dizer? Ela é livre, só que a colheita ela é obrigatória. Então você pode, tipo assim, plantar, fazer o que você quiser e Deus não vai interferir, mas na hora de colher também não tem como Deus interferir, porque é obrigatório. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele vai colher. Então, muito cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões, com as decisões que você está tomando para a sua vida, para os caminhos que você está escolhendo para você. Tem muita coisa ruim que Deus vai guardar você e vai te livrar. Mas se você caçar, se você ir atrás, se você buscar problema, você vai estar sofrendo não porque Deus quer, mas porque você foi lá e está criando essa situação para sua vida e infelizmente ou felizmente você vai acabar colhendo. Tá bom? Então nós vamos orar aqui para que Deus traga livramento para a gente, proteção, mas para que o nosso Deus também venha nos dirigir, para que Deus venha guiar a nossa vida. Você sabia que a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é o maravilhoso conselheiro? Maravilhoso conselheiro. Você quer um conselho maravilhoso para a sua vida? Ouve a Deus. Segue aqui, ó, a palavra de Deus. Ouve a Deus. Você sabe que uma vez 3 discípulos subiram no monte com Jesus, que é conhecido como Monte da Transfiguração, porque lá Jesus meio que se assumiu como ele é de verdade, né? Porque eles viam ele em um corpo humano, por isso o nome, o Monte da Transfiguração, Monte Hermon. E ali, nesse momento glorioso que aqueles discípulos puderam participar, uma voz se ouviu do céu, que era a voz de Deus. E essa voz disse aos discípulos, ouviu, né? E quem que era para eles ouvir? Jesus. Ouve Jesus. Se você quer se dar bem nas suas escolhas, nas suas decisões, ouve Jesus. Ouve os conselhos de Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro. Amém? Então, prepare agora para você orar e antes da oração, eu quero que você escreva aí nos comentários, Senhor, guie a minha vida. Amém, gente? Nós vamos orar por livramento, mas nós vamos orar pela direção de Deus. Então, se você crê nisso, se a sua fé recebe essa palavra, escreva aí embaixo, Senhor, guie a minha vida. Maravilhoso. Coloca aí nos seus comentários. Então, agora nós vamos para a oração, tá bom? Se você puder, escolha aí um ambiente calmo, tranquilo, se possível a sós, porque nós vamos falar com Deus. Graças a Deus. Espírito Santo, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante de um versículo de livramento, uma oração aonde Davi pede livramento diante dos seus inimigos, dos seus adversários, de homens que praticam a iniquidade. E essas pessoas, até os dias de hoje, meu Deus, elas são reais. São pessoas que não pensam 2 vezes, meu Deus, para prejudicar o próximo. Pessoas enganadoras, pessoas malignas e maldosas que existem, infelizmente, existem e fazem parte do nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos lugares que nós frequentamos, onde nós passamos. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos guardar de todas elas. Que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, desses homens maus. Que o Senhor venha nos guardar daqueles, meu Pai, que querem que venhamos perder a salvação, aqueles que
armam ciladas para nossa alma, Senhor, e nos direciona, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, o Senhor pode, mas que através da tua misericórdia, que o Senhor possa ser o nosso conselheiro, meu Pai. Que venhamos ter ouvidos para a tua voz, para sair de lugares que não é para a gente, para ter coragem e entrar em lugares que é para a gente. Que o Senhor, meu Pai, nos dê o posicionamento, a localização aonde nós temos que estar. Que o Senhor nos dê a estratégia certa diante da tua palavra, meu Pai, porque mais vale a tua direção do que um bom plano. Mais vale, meu Pai, a tua palavra está dentro da tua palavra do que um bom plano, porque o Senhor, meu Deus, é um maravilhoso conselheiro. O Senhor é aquele que nos aconselha. O Senhor é aquele que aponta a direção, como a nuvem que guiava o povo em meio ao deserto, aonde eles olhavam para todos os lados e a imagem era igual, a paisagem era igual. Às vezes é assim, a gente está vivendo e a gente olha para todos os lados e o que parece é que nada mudou, que tudo está igual, mas existe um Deus que nos guia em meio ao deserto e que esse Deus venha guiar a sua vida, que Ele venha guiar os seus passos, que você possa ver essa nuvem te direcionando, a nuvem que vai te proporcionar descanso e direção, e que não venhamos, meu Deus, reclamar, que não venhamos murmurar, meu Pai, em meio às lutas e dificuldades, mas que possamos confiar em Ti, no Teu livramento, na Tua proteção, que venhamos estar guardados, meu Pai, no esconderijo do Altíssimo, na Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Senhor, nós estamos, meu Pai, em Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos, e se você crê nisso, meu irmão e minha irmã, diga: meu Deus, a minha vida está em Tuas mãos, guia os meus passos e os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha, esse salmo aqui que a gente leu, 59, esses 4 primeiros versículos, maravilhoso. É lindo, profundo, maravilhoso. Escreva aí se você não escreveu nos comentários, porque Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar, Deus ele vai te dar a direção, Ele vai ser o seu conselheiro. Escreva aí para Deus guiar os seus passos. Amém? Nós já vamos ficando por aqui. São minutos preciosíssimos que nós ficamos juntos, mas de muita valia para a sua vida, para a sua fé, para que você possa agregar mais a sua salvação, a sua vida com Deus, tá bom? Se você não deixou, deixa o joinha. Lembra de compartilhar para dar aquela força, para a gente dar aquele engajamento, para que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas. Deixe seu comentário, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço.